Agora sim, boa tarde a todos. Como é que vocês estão, pessoal? Deus o livre, né? Eu me programei para começar uma aula sobre os fundamentos da biologia, né? Sobre o que é essa estranha coisa chamada de vida, tá? Essa aqui não é a primeira aula do livro, essa aqui é uma aula para dar direções, dar caminhos possíveis, né? Uma aula que vai começar na manhã, tá? Mas eu quero que vocês entendam algumas coisas da biologia para que vocês possam fazer bom uso, né, dessa disciplina. Se vocês amam biologia, tenho certeza que vocês vão curtir o que eu vou falar para vocês. Se vocês não gostam de biologia, eu também acho que vocês vão curtir, tá? Quem, na verdade, até gostava de biologia, mas passou a não curtir a partir desse momento, que foi ter aula comigo, acredito eu que ainda deveria, né, curtir essa aula, porque essa aula ela é fundamental, ela é basal, e eu vou falar algumas coisas que elas vão para além do que vocês aprendem no colégio, né? Acredito eu, certo? Então, eu vou fazer uma aula aqui apresentando os fundamentos da biologia, mas com encaminhamento para que vocês entendam, principalmente, como é que é esse início aqui que cai no Enem, tá? Porque aparece, né? É um fundamento, então, como todo fundamento, vocês têm que saber, certo? E não é só quem tem que ir bem em biologia, todo mundo tem que saber, tá? Então, vou começar aqui essa aula, certo? Vou começar. Deixa eu ver se eu vou começar mesmo. Aê, tá? Então, isso aqui é uma introdução ao estudo da biologia, tá? O meu nome é André Kerstin, na verdade. Eu sou professor há 34 anos, Foz é o meu apelido, tá? Portanto, se quiserem me chamar assim, não tem problema. Eu sou formado em biologia pela URGS, tá? Ô, pessoal, quem é que tá fazendo? O que é isso, pessoal? Ô, gente, vamos parar com isso aí. Quem é que tá fazendo isso aí? O Gamer 2? Tá certo. Então tá. Ozzy, que é um urso, né? Do Muppet Show. Meu apelido vem daí, certo? Um urso do Muppet Show, tá? Portanto, quase desenhei um rato aqui, ó. Sou formado pela URGS em biologia. A minha especialização foi na área de genética, portanto, eu gosto dessa parte aí. Quem é filho de quem, né? Quem são os nossos filhos, quem são os nossos pais, né? Todo mundo vive essa maravilhosa fake news, no caso de vocês, há uns 17 anos, né? E nas aulas que eu vou dar para vocês, vocês vão descobrir coisas, né? Vocês vão descobrir segredos há muito tempo escondidos, esquecidos, né? Porque pai, pessoal, é quem cria, né? Pai é quem dá os 5, 10 pila para vocês irem para o planeta Atlântida no verão, né? Quem deu o chocolate, né? Isso aí é pai, tá? Não interessa quem estava lá naquele momento, né? Glorioso, determinante para a formação de vocês. Com as aulas de genética, a gente vai descobrir um monte de coisa, tá? Mas eu não quero saber da vida de ninguém. Essa que é a verdade, né? Tem mais de 23 processos na justiça só por causa das aulas de genética. Porque basicamente eu não estou falando de vocês, eu estou falando da biologia que cai nessa porcaria dessa prova, né? Tanto da URGS quanto do Enem, certo? Sou sócio, diretor, coordenador, professor do Ângulo, sou diretor do Colégio Ângulo de Porto Alegre, tá? Aqui minhas redes sociais, se quiserem acessar, eu ficaria muito grato, feliz da vida, tá? A equipe de biologia, ela é e sempre foi a mais legal da face da Terra, certo? Contamos aí os bioprofis, aí, né? Com pelo menos dois queridos aqui, né? Porque o professor César é maravilhoso, o professor Igor é maravilhoso, o professor César, muito envolvido com a área de bioquímica, também de ecologia, né? O Igor, que também é da genética, mas depois foi para ecologia, né? São dois caras bem preparados aí, dão aula super, né? E tem eu, certo? Que vou completar o conjunto dos Três Mosquiteiros e tentar fazer esse final de tarde, segunda-feira, aí, o mais feliz possível, tá? Pessoal, a gente vai ter que combinar o seguinte: toda vez que vocês quiserem me travar, certo? Vocês podem ficar à vontade, tá? Eu faço uma aula que, em geral, ela é dialógica, ela é dialogada, né?
E muitas vezes eu quero saber, né? Esse momento aqui que a gente está no escuro do quarto, certo? Não tem problema, né? Mas em sala de aula eu costumo. Não quero acabar com a raça de ninguém aqui, perguntar, fazer perguntas jocosas, tem a ver com a matéria, né? E principalmente tentar entender se vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Portanto, já começamos aqui, tá? Pelo que aquilo que essencialmente é o que me faz ter um emprego, é uma profissão, foi a escolha que eu fiz em relação a futuro profissional, certo? Eu já sou aposentado, na verdade, depois de 34 anos trabalhando, depois de 30 anos trabalhando, a gente acaba se aposentando, né? Mas eu sigo dando aulas. Tenho colégio, tenho o cursinho já há 24, 25 anos, portanto, já tive bastante gente como meus alunos, né? E aqui eu faço uma pergunta inicial, uma pergunta chave, é o que diabos é vida? Você sabe o que é vida, galera? Ó, 1 milhão de dólares para responder o que é vida. Valendo. Puta, as elites não querem 1 milhão de dólares. É impressionante, né? Eu fico pasmo, né? Todo mundo já tem o seu 1 milhão de dólares aqui, então ninguém quer responder. O que é Dinheiro, vida, senhor. pessoal? Dinheiro? Vida é dinheiro? É algo que tem um movimento próprio, assim, e Boa, que se movimenta. célula e se Que tem alimenta de célula, alguma forma. tem que se alimentar. Para que a gente se alimenta? Você tem ideia? Ter energia. Ter energia para fazer as coisas, né? Energia é um conceito da física, um conceito bem interessante que os físicos, né? Eu nem sei, na verdade, se eles entendem o que é energia, mas a gente pega esse conceito da energia da física para utilizar na biologia, né? É o mesmo conceito, certo? Pode. Apesar de muitas vezes aparecer assim, parecer que não, né? Fala, Aninha. O Lala, Maurício perguntou se ele pode ajudar. pode, vamos ver. O que é vida, meu? Sabe o que é vida? Agora vem responder. Vai vir com um grito de gol, inverno e verão, um banho de mar. Isso é vida, pessoal. O que é Acho vida, que, galera? ó, ele vai estar vindo aqui responder. Ah, ele não, ele ficou meio envergonhado, ele tava só te espiando aqui. O que é vida, ô Lala? Ah, eu acho que tem a ver com a questão das células, né, movimentação, energia, igual a Sofia falou. Muito bem. Eu, sinceramente, pensei que vocês iam dizer que vida é uma dádiva divina, é aquilo que é um dom gerado para certos tipos de organismos aqui na face da Terra, né? Para todos os organismos da face da Terra, aliás, certo? Oriundo da ideia, da concepção de um ser onipotente, onipresente, onisciente, que tem algumas versões, né? Mas, em geral, Deus, né? Pode ser aquele que gerou a vida no planeta. O que vocês acham? Isso é vida? Quem dá mais, vem para Eu cá, acho que vai. vida é tudo que tem metabolismo. Annelise Klein, tudo que tem metabolismo. E tu sabe o que é metabolismo, Annelise? São as reações que são advindas de tudo que a gente faz para continuar a vida, para seguir a vida em movimento de qualquer ser. Agora, na natureza tem reação química, há um monte. E por que não tem vida na natureza fora dessa forma peculiar que a gente chama de matéria? Por que ter reação química dota um ser de vida? Tri, né? Olha, eu vou dizer para vocês que não existe um consenso na face da Terra, tá, sobre o que é vida, certo? Então, se as pessoas acreditam que vida é uma dádiva de um Deus, tá? A gente tem que acreditar, certo? E boa parte do planeta diz que é isso, tá? Se as pessoas acreditam que vida ela é uma emanação, né, de certas formas físicas, né? Então que se acredite também, certo? Agora, o que interessa, basicamente, é o que existe, obviamente, não um conceito de vida, tá?
mas um conceito daquilo que emana vida, certo? E isso, de certa forma, dentro do meu grupo, que é o grupo, né, de biólogos, né, cientistas, tá? Isso tem um certo consenso, certo? Mas mesmo esse consenso, assim, ele não é, tem algumas dúvidas, né? Tem algumas e não é problema, tá? Não tem problema algum, certo? Então eu, na real, vou falar para vocês, tá? Sobre um conceito que tem dentro da biologia, né? Um conceito de vida, que é de dois cientistas, um deles biólogo e o outro médico, lamentavelmente os dois falecidos, tá? E eles dizem o seguinte, ó, certo? Para ser considerado ser vivo, tá? Obrigatoriamente, esse tipo peculiar de matéria que existe tem que ser dotado de um sistema autopoético, tem que gerar a si próprio, tá? Então, isto faz com que a vida ela tenha uma tendência louca a se perpetuar. Então, existe uma tendência, né, à perpetuação, certo? A perpetuação, tá? Portanto, a vida ela tem base aquosa, tá? A água é uma molécula bem importante, bem interessante, né? A água que todo mundo conhece como H2O é um elemento que uma substância química, né? Que é imprescindível para que a gente tenha vida. Quando a gente fala de vida, a gente fala de uma vida mínima que tem, na real, na estrutura, o fundamento e a função, né? E isso a gente é aquilo que vários de vocês disseram, né? Que é uma célula. E a célula ela sempre apresenta em todos os seres vivos um limite proteico. Então tem duas camadas de banha cercando todas as células da face da Terra, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem que gerar a si próprio, certo? Isso é o que é chamado de autopoiese, tá? Tem base aquosa, 70% dos seres vivos, né? Se a gente pegar todos os seres vivos da face da Terra, colocar num liquidificador e tiver, na verdade, ali uma homogeneidade, tá? A gente pode, esperando o tempo decantar, perceber a presença de 70% de água, tá? Duas camadinhas de banha, e a gente vai ter que entender por que esse lipídio, por que essa proteína, eles são importantíssimos, né? A vida, portanto, é algo que emana de seres que estão em um ambiente enclausurado, tá? Esta parte que a Annelise apontou é bem importante. E quando a gente fala de metabolismo, a gente se refere, como ela bem disse, né? Annelise Klein tem conhecimento, né? Que é o que, basicamente? A gente chama de metabolismo ao conjunto de todas as reações químicas. Todas as reações químicas que acontece dentro da célula, que acontece nos organismos, né? Todas as reações, a célula tem algo em torno, a célula humana aí tem algo em torno de quase 1 milhão de reações químicas, né? E a gente chama de metabolismo tais reações químicas, né? Quando eu falei para a Annelise, tá, mas por que se tem reação química fora do ser vivo e todo mundo concorda que tem? Acho que sim, né? Todo mundo sabe que tem reação química, né? Reação química de diferentes ordens, diferentes coisas, tá o tempo todo, né? Mas a diferença fundamental nas reações químicas que acontecem dentro dos seres vivos, daquelas que acontecem fora dos seres vivos, é o fato de que todas essas reações químicas, elas são amplamente reguladas, tá? Então, o que torna o metabolismo um conjunto de reações químicas peculiar é o fato de que não tem ou pouco tem espontaneísmo. Na real, desde o momento que a gente é concebido na forma de uma única célula, quando começam as reações químicas, pessoal, obrigatoriamente, tá? As reações químicas que ocorrerão numa célula, elas apresentam um processo de regulação, que é feito por essas proteínas especiais aqui, chamadas de enzimas, tá? Então, ter enzimas, que é propriedade de todos os seres vivos, tá? Torna possível o controle dessas reações químicas, certo? Então, isto, na real, é
um dos grandes diferenciais, tá? O outro grande diferencial, para o meu gosto pessoal, né? Metabolismo é algo importante, né? Bem importante, certo? E a segunda coisa, né, que eu colocaria como muito importante também é o fato. Lucas quer brincar, Lucas? É o fato de que a vida talvez seja perpétua, né? Então, quando a gente fala de replicação, a gente tem essencialmente, tá, o fato de que em algum ponto, há 3,8 bilhões de anos, algo aconteceu, nós biólogos não temos ideia do que, mas uma estrutura ela passou a ter, em algum momento, né, a capacidade, né, de fazer com que os ácidos nucleicos, e aqui a gente fala principalmente, no primeiro momento, provavelmente surgiu o ácido nucleico mais simples, que era o RNA, capaz de replicar também, mas com certas limitações, porque era uma fita única, e depois quando atingiu, né, a nobreza da existência do DNA, aí partiu vida, aí partiu replicar toda essa bagulhada, tá? E a gente está a 3,8 bilhões soltando esporos de seres vivos o tempo todo o tempo, tá? A replicação, pessoal, mediante os ácidos nucleicos, é um outro marco importante, propriedade fundamental desse tipo de matéria, tá? Que a gente insiste em chamar de ser vivo, certo? E aqui a gente tem essa ideia aí, né? A concepção desses dois autores, bem importantes aí na biologia, e essa frase aqui é bem difícil, tá? Vê se vocês pegam aí, ó, tá? A gente chama de vida aquilo que emana dos seres vivos, certo? Que são, de qualquer forma, um sistema de retornos negativos inferiores. Retornos negativos inferiores que estão obrigatoriamente subordinados a um retorno positivo superior, tá? Essa frase é difícil porque na verdade ela diz respeito àquilo que de certa forma é uma anuência, certo? Um beneplácito. Porra, o que é anuência? O que é beneplácito? Isso aqui diz respeito à física, que comanda aquilo que existe no universo, tá? Se a física diz que é porque é, certo? E o que dentro da física? Isso aqui diz respeito, essencialmente, na física, a o que a gente chama de energia, certo? Energia, tá? O Francisco Varela, ele era médico e orientado do Humberto Maturana, orientador, né? Humberto Maturana, biólogo, né? Francisco Varela, médico, lamentavelmente ambos falecidos, né? E ambos são chilenos e eles se empenharam na filosofia da ciência, de trabalhar com essa parte, né? De entender o que é biologia, filosofia da biologia, né? Lamentavelmente se discute pouco na universidade, né? Mais na filosofia propriamente dito do que essencialmente na biologia. A biologia se diz, né, que tem muita coisa para fazer, e tem mesmo, né? Tem uma quantidade enorme de coisas, né, para descobrir ainda, né? Mas o que basicamente a gente tem é isso, tá? Eu coloquei aqui algo que, de certa forma, deveria fazer sentido para vocês, para tornar isso aqui, né, algo que é deglutível, né, que pode ser engolido, certo? Que é o quê? Quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela basicamente trata da questão da energia, do fato de que a gente não pode criar energia, né? A gente pode transformar a energia, né? E a segunda lei da termodinâmica, ela diz respeito exatamente ao fato de que existe uma tendência, né, no universo
e nos sistemas abertos, né, e sistemas que trocam energia, tá? De quanto maior a quantidade de energia, tá? Maior será obrigatoriamente o grau de desorganização, que é o que a gente chama, que é o que a gente traduz como entropia, tá? Então, se existe dentro dos sistemas, né, célula, por exemplo, tá? Incrementos energéticos, isto quer dizer que, tendo maior quantidade de energia para sobreviver, como a própria Annelise já falou, né, outros aí falaram, citaram, né, a gente tem obrigatoriamente um grau de desorganização constante, certo? Então, o que que acontece? Em sistemas abertos, sistemas que trocam energia em entropia com o ambiente, é possível aparecer ordem, ou seja, diminuição dessa entropia sem violar, né, a segunda lei da termodinâmica. Eu estou dizendo para vocês que a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: quando motores, né, os caras dão exemplo na física de um monte de coisa, tá? Quando a gente incrementa com energia esses sistemas, a tendência sempre é a desorganização. Sistemas homogêneos, eles tendem à heterogeneidade quando existe, então, o aumento da quantidade de energia, o incremento de energia, tá? Então, as coisas vão tender a aquecer, certo? Só que o que que acontece? A segunda lei da termodinâmica afirma que no sistema total, que nesse caso é o sistema aberto mais o ambiente, a entropia aumenta, foi o que eu falei para vocês, tá? A segunda lei da termodinâmica, porém, não impede a possibilidade de que em uma parte desse grande sistema, que é o universo, tá, possa existir diminuição de entropia, certo? Os seres vivos podem diminuir ou manter constante sua entropia por exportar entropia para o ambiente, tá? Por exemplo, um refrigerador, ar-condicionado, só para dar exemplo de sistemas não vivos, tá? São sistemas que exportam energia também para o ambiente, tá? Um sistema que também diminui localmente a entropia e não vai violar a segunda lei da termodinâmica, porque funciona por diverso. Então, quando a gente fala dos seres vivos, a gente está se referindo, tá, àquilo que vai fazer o contrário. Moral da história, tá? Por uma célula, pessoal, obrigatoriamente circula uma carga de energia, uma energia que inicialmente ela provém da estrela mais próxima aqui, chamada de Sol, para que a célula consiga realizar suas atividades, as suas funções, obrigatoriamente essa energia solar será transformada em energia química. E é essa energia química que a gente vai utilizar aqui para sobreviver. Portanto, a tendência, né, haja vista a ideia de que existe gasto de energia o tempo todo, tá, para gerar trabalho, e a física nos diz também que, uma vez que ocorra trabalho, parte dessa transformação ela será convertida também em calor, tá? Obrigatoriamente, além do trabalho, virar o calor, a gente tende a ter o aquecimento da célula. Mas por que que mesmo aquecendo o calor, a energia em trânsito, a célula não vai derreter? Portanto, o grande lance é compreender, tá? Que, por exemplo, além da gente exportar energia para fora, entropia para fora, tá? A gente é um enorme sacolé de água. E a água é uma coisa interessante, por quê? Porque a água, com seu calor específico alto, é uma substância que demora, na verdade, né, para ser aquecida, para ser resfriada. Portanto, é a água um primeiro, né, item, certo? Para diminuir obrigatoriamente esse grau de esculhambação, tá? Esse grau de esculhambação, que existe a tendência, ele é, por exemplo, arrefecido, tem outros fatores, né? Mas é arrefecido a partir da água, tá? E isto faz com que exista um equilíbrio termodinâmico que a gente acaba chamando, então, de homeostase. A homeostase quer dizer o quê? O equilíbrio que existe nos seres vivos a partir do momento que, tendo que gastar energia, obrigatoriamente, tá? O calor gerado a partir do trabalho realizado, certo? Vai fazer com que as coisas aqueçam e o fato da gente ser um sacolé do água vai abrandar isso aí, tá? Nem sei o que eu estou falando, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não?
Quero ouvir de vocês. Sim. Estão entendendo? Captaram a ideia? Sério? Todo mundo entendeu o que eu falei? Aham. Are you listening to me? Vocês dominam a língua inglesa, hein? Muito bem. Moral da história. O ser vivo é um sistema autônomo que está constantemente se autoproduzindo, se autorregulando e sempre mantendo interações com o ambiente, tá? Isto nos torna seres vivos, certo? Existe uma discussão, que é uma discussão interessante, que é feita baseada no fato de que parte e uma pequena parte dos cientistas, uma parte não quer nem falar sobre isso, mas uma parte dos cientistas, tá, considera aquilo que a gente chama de vírus. Sabe o que é um vírus? Hein, Patota? Deve saber, né? Então, o vírus, certo? Muitas vezes ele aparece, tá, como um integrante dos seres vivos, certo? É uma discussão que. Essa discussão até não é feita em larga escala mais, por quê? Porque os vírus são partículas orgânicas, são criaturas moleculares, né? Que basicamente existem em todas as espécies. Todas as espécies de seres vivos que existem no planeta Terra têm uma variante virótica que incomoda eles, tá? Então, para vocês terem uma ideia, do porquê que a maior parte dos cientistas não coloca os vírus, apesar de algumas questões parecer, os vírus são seres vivos acelulares, eles não têm célula, tá? É uma capa proteica aqui, capa proteica, e o interior, certo, contém um ácido nucleico. Escrever de vermelho no laranja não dá certo, não dá certo mesmo. Vou colocar a cor aqui, ó. Preto, tá? Os vírus, pessoal, de uma maneira geral, como ácido nucleico, eles têm 7 variações. 7 variações, tá? Eu, na verdade, lembro de 6. Existem vírus que eles são feitos como ácido nucleico de RNA, de fita simples. Existem vírus que têm RNA de fita dupla. Existem vírus que têm RNA, como a gente diz, de senso positivo, ou seja, eles fabricam, na verdade, diretamente as proteínas. Alguns vírus são de senso negativo. Isso quer dizer que esses vírus de RNA de senso negativo, eles fabricam moléculas de DNA, e daí o porquê eles são chamados de retrovírus, tá? Existem vírus que têm como material genético DNA de fita simples, tem vírus que têm DNA de fita dupla, certo? Então aqui já vai uma baita diferença, tá? Porém, cada vírus só tem um único tipo de ácido nucleico. Ou tem DNA, ou tem RNA, tá? Todos os seres vivos obrigatoriamente têm como ácido nucleico prioritário, né? O material genético é sempre o DNA de fita dupla, tá? É sempre o DNA de fita dupla, certo? Os vírus não, tá? Não existe um único processo metabólico dentro dos vírus, tá? Os vírus não possuem metabolismo, não possuem, tá? O fato deles não ter metabolismo, pessoal, faz com que eles não caiam, então, nessa possibilidade aqui de autorregulação, certo? Não tendo metabolismo, não tendo água, tá? Isso faz com que essas partículas orgânicas, né, tenham um apreço por infectar células, para exatamente utilizar o conjunto da maquinária citoplasmática, conjunto das enzimas, conjunto de reações químicas da célula, para poder, então, replicar, tá? Então, o vírus também não tem a propriedade de se autoproduzir. Obrigatoriamente, um vírus, que é um parasita intracelular obrigatório, né? Ele
ele não se enquadra, tá? Então, na maior parte das coisas. O grande lance é entender que os vírus são partículas orgânicas que apresentam RNA ou DNA, portanto, essas moléculas elas tendem, né, a se alterar, e uma vez que se altere, pode alterar a estrutura, né, fazendo com que ocorra a formação de uma diversidade virótica. Essa diversidade ela fica à mercê da seleção natural. Os vírus, apesar de tudo que eu falei até agora, em relação a não ser considerados seres vivos, os vírus evoluem. Uma propriedade que é também dos seres vivos, uma propriedade bem importante, né, que é como nós chegamos aqui, ela é dada também de forma especial aí aos vírus, tá? A discussão ela é filosófica mais, né? Porque quem é microbiologista ou virologista, né, os caras são mais preocupados, né, com as consequências, né, causadas pelos vírus do que propriamente, né, se eles são seres vivos ou não. Isso é papo de boteco, tá? Quando você fizer 18 anos, a gente vai poder discutir algum dia. Certo? Captaram a ideia, pessoal? Sim, professor. Sim. Maravilha, tá? Indo adiante, então, características dos seres vivos são aqueles que emanam vivo, eles têm praticamente uma mesma composição química, água, moléculas orgânicas e sais, né? Ciclo vital, a maior parte inicia a sua jornada, né, no nascimento, cresce, se desenvolve, tem a parte de reprodução, que é importante, tem a parte de metabolismo, os vírus, os seres vivos respondem a estímulos de diferentes formas, alguns estímulos, respostas a estímulos são mais basais, né? Se sabe ao certo, né, as bactérias respondem a estímulo, né, porque sempre tem vibração no meio aquoso, se a coisa está vibrando para um lado, né, elas imediatamente se deslocam por outro lado, né, não vão ir para o lado que está vibrando, né, então, já entramos no campo dos animais aí, né, e a percepção de luz, né, ou da ausência de luz, né, as plantas também têm isso aí, né, acho que é só os animais, né, mas é mais proeminente os animais, certo? Todos os seres vivos obrigatoriamente evoluem. Evolução é um conceito bem difícil, tá? Todo mundo acha que evoluir biologicamente, que é o que eu estou falando, né? Talvez o termo evolução, quando tenha antes da evolução biológica, ele tenha provavelmente, né, essa questão de estar associado, né, a melhorias, né? Mas a evolução é manter-se vivo no espaço-tempo a partir do momento que existe diversidade, e essa diversidade ela é assediada pelo ambiente, quando então o ambiente faz uma seleção daquilo que vai adiante, né? Portanto, a seleção natural, o processo seletivo só é possível se existe diversidade. Então, a diversidade é o ponto principal, a gente chama de evolução, a tendência de diversificar os indivíduos, né, das populações, os indivíduos, uma vez diversificados, para cada momento de seleção, e diversas coisas, né, podem se tornar processos seletivos, né, mais comum praga, peste, bicheira, doença, né? Competição, essas coisas todas, tá? O processo seletivo ele está sempre acontecendo, é o processo seletivo que é o motor aqui daquilo que vai tender a se perpetuar. A célula como unidade fundamental e funcional e a homeostase para dar um discurso que vai aquecer o coração dos físicos, né? Os físicos vão dar um joinha, né? Para a biologia, dizendo, vocês podem chegar aqui, né, participar das mesmas rodas de conversa, né, porque antes nós da biologia não participávamos, né? A gente ficava com uma redezinha catando borboleta, né? Os físicos ficavam olhando a gente, olha lá, começou, né? Olha lá, os caras catando borboleta, né? Mas daí, no momento que a gente descobriu, o século XX, descobriu um monte de coisa aqui que fazem parte, né? A gente acabou dando sentido, inclusive, né? A várias coisas na física e na biologia, na química, certo? Várias coisas importantes, tá? Replicação tem como molécula principal isto que nós chamamos de DNA, né? DNA, certo? O DNA. Vocês acreditam em vida em outro lugar do espaço, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, Ah, é? Vocês acreditam? Vocês sim. têm uma concepção, assim, tem algo aí dentro que mora ou...
eu vou falar uma coisa para vocês. Aliás, vou falar duas coisas. A primeira delas é: eu tenho um vazio espiritual. Eu sou completamente ateu, nem deveria falar para as crianças isso aí. Mas eu não acredito em absoluto, eu sou cético, uma loucura, certo? E a outra coisa, eu pertenço a uma corrente dentro da biologia chamada de ah, hipótese da Terra rara. Eu entendo que quem busca vida em outro lugar do universo, quando busca, vai buscar no sentido de, tem muitas estrelas, muitos planetas, tem bilhões, né? Mais frequentemente, os físicos, né, eles ficam nessas, né, de pensar que a vida. Mas uma coisa é ter uma molécula orgânica. Olha, tem meteoro que cai aqui que traz um monte de molécula orgânica. Molécula orgânica não é problema, não foi nem nunca será, certo? Então, uma coisa é uma molécula orgânica. A outra coisa é o DNA. A outra coisa é tu ter, na verdade, aliás, não é só o DNA, eu falei para vocês, estou falando aqui, né, sobre sistemas que fazem o quê, basicamente, né? Se auto-replicam. E pelo jeito, uma vez iniciado o processo de autorreplicação, há 3,8 bilhões de anos, tá? A tendência é nunca mais parar. Enquanto existir terra, a vida provavelmente será replicada. E uma coisa para vocês pensarem, pessoal, certo? A Terra é o único lugar do espaço conhecido, óbvio, tá? Onde a vida foi possível, certo? E mesmo aqui na Terra, se sabe, claro, a gente não conhece tudo, né? A gente está aí com algo em torno de 10% de conhecer sobre todas as espécies da face da Terra, né? Tem muitos ambientes que a gente ainda não conhece, tá? Mas até hoje, pessoal, até hoje, né? No único planeta onde a vida é possível, esse evento, a princípio, ele aconteceu uma única vez. No único planeta que é conhecido, né? A galera fica pensando, não, mas deve ter planeta que é assim, que fica uma porção de um Sol. Tem. Isso que a gente chama de exoplaneta, os físicos gostam de catar isso aí, né? Tá? E, sei lá, deve ter uns 200 conhecidos, né? Mas uma coisa é a possibilidade de ter um planeta onde a vida é possível. Fora isso, pessoal, vida. Ah, mas se for de uma outra forma, se for um outro jeito, bom, a gente acabou de dar os pressupostos, né? Para que ela possa acontecer, certo? Seria difícil, na verdade, pensar numa forma de vida que não fosse possível, né, de se autorreplicar, que não fosse, que não apresentasse, certo, capacidade autopoética, vai gerar a si próprio, e de controlar as reações, tá? É nisso que a gente se baseia, certo, quando a gente estuda a vida, tá? Eu entendo aliens, eu entendo os ETs, né? Eu entendo toda essa turma aí, certo? Porque eles são obra daquilo que a gente chama de ficção científica, que é importante, né? A concepção, né? Agora, na vida real, vocês já viram Alien? Sim, né? O Alien, Sim, ó, é um dos meus preferidos. Por quê? Porque ele tem uma boquinha, certo? E aí, quando tu pensa assim, que tu tá, ó, livre da boquinha, ó, o que que acontece, pessoal? No caso do ele Alien. tem mais uma boquinha. Aí tem mais uma boquinha ali, né? Que vai lá e engole a pinta, né? Então aqui, ó, uau, apavorado, né? Pensando, ó, me livrei, né? Aí quando menos se espera, o alien, né? E aí ela pega e dá uma machadada no alien. Aí o que que acontece? O alien que perde na real, né? Ó, acaba ficando com o osso exposto aqui, e aí vai lançar nela o quê?
um ácido, aí vai derreter. Ó, tem gente que trabalha nisso, né, pessoal? Tem gente que se debruça, tá? É uma coisa fantástica. Adoro ficção científica, certo? Agora, existência não é comigo, tá? Lamento muito, certo? Para que tem reação química? Bom, a gente precisa de reação química para construir a matéria viva, tá? Quando a gente fala disso, a gente fala no quê? Basicamente, a principal molécula aqui são as proteínas, tá? As proteínas representam a carcaça, aquilo que de matéria existe, a parte principal aí, principalmente os animais, né? As plantas são mais carboidráticas, tá? A gente precisa de reação química que possibilite, né, a energia ser conduzida de forma que no momento que existe o gasto de energia, isto permita o trabalho, tá? O trabalho, ele só pode ser obtido a partir do gasto de energia. Os físicos, de certa forma, né, não é sempre assim, né, mas eles têm a ideia de que a maior parte daquilo que a gente chama de energia é tudo aquilo que pode e é convertido em trabalho e em calor, tá? Portanto, para gerar o trabalho celular, obrigatoriamente tem que ter energia, tá? E a energia passa por um conjunto de reações químicas que vai desde a obtenção, né, da energia química, que é o que a gente vai ter. A obtenção de energia química é a fotossíntese. Com a fotossíntese, a gente tem a formação de uma molécula que é a glicose, tá? Que é um container de energia, é muita energia. A glicose ela é processada e transformada em ATP. Portanto, o ATP é uma moeda, um drops de energia, uma moeda energética a partir de um container de energia que é formado. Portanto, tem a reação na respiração e fermentação, a gente tem essa transformação. E no dia a dia celular, o que se faz então é gastar energia e esse gasto de energia subentende que seja o gasto de moléculas de ATP, tá? E a outra coisa é, aqui então a gente tem carboidratos e lipídios a dar com pau, certo? Por último, a gente tem um conjunto de reações químicas, tá? Que controla o conjunto das reações, tá? São o operacional daquilo que eu estava falando. E aqui é um tipo especial de proteína, que são as enzimas, tá? Que estão implicadas aí nesse processo, certo? Metabolismo a gente vai estudar bastante, né? A partir da última aula, certo? Eu estou com 46 minutos ali. Tenho mais 6 minutos, exatamente. É, né? Então vai dar para terminar a aula bem certinho, tá? Então vou compartilhar aqui de novo a tela, certo? Bom, isso aqui é uma breve história do mundo, tá? Do universo não, né? Uma breve história do mundo, tá? Então o que que acontece, pessoal? A gente tem por volta aí de 4,5 bilhões, tá? O surgimento da Terra, certo? O surgimento da Terra ele acontece como a formação dos planetas, né? Grãos de poeira estelar, grãos de poeira cósmica vão se juntando, né? Vão se formando, certo? Aí a porcalhada começa a se formar, se agregar, e a partir do momento que tem massa o suficiente para trazer mais partículas, a gente vai chamar isso aí de gravidade, né? Então a coisa vai se formando, e a gente tem então um planeta formado há 4,5 bilhões de anos, tá? Dentre esses 4,5, né, e o surgimento das primeiras células, um meteoro provavelmente caiu na Terra, tá? Tirou um naco da Terra, certo? E esse naco gerou um satélite, né, que a gente vai chamar de Lua, tá? A Lua, ela é, na real, proveniente de um naco do planeta Terra, certo? Então a gente tem, nesse momento, pelo menos de 4,5, né, até 3,8, uma quantidade enorme de energia que saía pelos borbotões aqui, bastante aquecida, né? E aí quis, então, nesse tempo entre 4,5 até o início das primeiras células, e esse início das primeiras células é algo em torno de 3,8 bilhões, tá? Ocorrer, pessoal, um conjunto de fatores, né, que possibilitou, certo? Primeiro, o resfriamento da Terra. Segundo, a formação de uma atmosfera. Sem atmosfera,
Não rola, não tem como fazer, tá? Essa atmosfera primitiva, ela no primeiro momento era diferente da atmosfera atual que nós temos. Tipo, a atmosfera atual ela é bem ligada aos seres vivos, tá? Esta aqui, na real, foi se constituindo provavelmente a partir de cometas que trouxeram água para cá, né? Então esses cometas ficaram jogados aqui na superfície, né? Então a gente tem muito vapor d'água, a gente tem nos processos de eliminação interna, no vulcanismo, né? Ou a associação de substâncias orgânicas simples que depois se transformaram em orgânicas complexas até formar as primeiras células há 3,8 bilhões de anos, tá? É uma jornada que se inicia, né? Por quê? Porque o marco desses 3,8 bilhões de anos aí diz respeito ao que exatamente? Ao fato de que aqui essa estrutura chamada de ser vivo começou a se replicar e aparentemente não parou nunca mais, tá? Então a gente tem um ponto importante há cerca de uns 3,5 bilhões, né? Que é o surgimento dessas cianobactérias, tá? As cianobactérias, também chamadas de algas azuis, né? Elas passam, né, a conceber o fenômeno, vou até tocar a cor aqui, né? De fotossíntese. Então, daquele quadro metabólico, fotossíntese, que basicamente diz respeito ao quê? A produção de glicose, energia química a partir do sol, tá? Então, a glicose produzida a partir da energia solar, ela acaba tendo como um rescaldo aqui oxigênio, e o oxigênio passa a habitar a atmosfera. Então, a gente tem aqui, ó, desde o surgimento até o início desse oxigênio se transformar parte constituinte da atmosfera, tá? Um momento onde o oxigênio ele primeiro vai se ligar a todo o ferro, formando óxido de ferro, aí o excedente, né, vai aparecer e vai formar aqui, então, um processo, né, ó, que depois vai constituir em 21% essa atmosfera, tá? Já estou terminando aqui, já estou. Aonde? Aqui vai surgir as células eucarióticas, ou seja, as células que vão apresentar um núcleo organizado. Até então a gente não tinha, certo? E para vocês terem uma ideia, até cerca de 800 mil anos, tá? Não existia vida pluricelular, certo? Então, desse ponto até aqui, a vida ela é basicamente unicelular. Que tri, né? Mas por que que vida unicelular acompanha aí a cerca de 3 bilhões? E a vida pluricelular ela só vai aparecer nesses 800 milhões. Isto deve-se basicamente a um fenômeno que acontece nessa linha tracejada aqui, ó, pessoal. O que acontece nessa linha tracejada? O último chute de vocês aí. Essa linha tracejada, por incrível que pareça, a gente tem acumulado oxigênio suficiente para ele interagir com a radiação ultravioleta que vem do Sol e ele se transformar a partir da quebra em ozônio. Portanto, quando aparece a camada de ozônio, isso faz com que ocorra a possibilidade dessa vida que até então era unicelular explodir. E aqui a gente tem a árvore da vida, a brotação, né, a enorme quantidade, e não é a primeira viada porífera, depois os quinidários, não, veio tudo ao mesmo tempo quase, tá? Tudo ao mesmo tempo, certo? Há 500 anos a gente já tinha aí os animais, tá? Há 400, 350 pelo menos a gente já tem os artrópodes, todos eles constituídos, tá? E a gente tem aqui na finaleira a nossa chegada, certo? Vandalizando tudo, né? Fazendo com que um monte de porcaria apareça, certo? E eu vou continuar em sala de aula na próxima segunda-feira. Tá ok? Certo, prof. Valeu, Valeu, aí, senhor. Tamo junto.